é praticamente o oposto desse sujeito aqui, ó. O oposto. Ou faz parte, é o processo, é uma adaptação natural? Como é que o senhor enxerga a mudança do evangelho ao longo do tempo? O oposto desse homem. Deixa eu te falar uma coisa. Existe Vamos pingar, gente! uma coisa que nós chamamos de princípios do evangelho. São inegociáveis, eles não mudam nunca, nunca. O que é pecado hoje, foi pecado há 500 anos atrás, pecado há 1000 anos atrás. A Bíblia é um livro absoluto de princípios. Então, os princípios são inegociáveis. O que aconteceu foi contextualização. Como é que era a adoração naquela época, o tipo de música que também fazia parte daquele estilo das pessoas naquela época. Então, houve uma contextualização na igreja. Porque pecado, meu querido, é pecado o tempo todo, desde que a Bíblia denuncia o pecado, mostra o que é pecado. Então, o que nós temos que entender não é que a igreja mudou. O que houve foi uma contextualização. Agora, é verdade também, que eu não vou esconder, que, lamentavelmente, dentro da igreja evangélica, nós temos uma graça leviana. Eu chamo de graça leviana. Graça é o favor de Deus para salvar o homem. Então, a graça leviana, ela quer abrir mão de princípios fundamentais do evangelho para se adequar ao mundo. Aquilo que Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não, vamos abrir mão aqui. Aí tem a igreja LGBT, aí tem a igreja não sei o quê. Então, você começa a mesclar o evangelho e a tirar os princípios inegociáveis do evangelho. Então, hoje existe isso, mas o evangelho continua, a igreja continua a sua marcha, mesmo com essas questões de heresias, de apostasia, de deturpação do evangelho, ela continua com a sua marcha. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Eu já lhe vi e vi alguns embates do senhor com uma outra figura que foi muito conhecida, é conhecida demais no Brasil, mas foi muito grande à sua época, que foi o pastor Caio Fábio. E eu lembro de algumas questões, e ele fala muito sobre essa parte da igreja ter parado de reformar. Porque a ideia da reforma Fátima, protestante, obrigado, né? querida. Igreja reformada sempre reformando. E Vamos aí ele bate muito nessa tecla da ideia de que a igreja ela parou de interpretar a Bíblia, digamos assim, com o olhar de Cristo, mas que de repente começou a ser feito seguindo aí, de repente, desejos ou preferências humanas. Como é que o senhor entende a ideia que o Caio fala muito sobre a interpretação com o olhar de Jesus Cristo? Eu acho o seguinte, eu acho que o Caio, ele devia de ler os livros que ele escreveu. Porque não foi a igreja que mudou, foi ele que mudou seus conceitos. Com todo o respeito. Vê o que o Caio fala sobre aborto. Eu falo sobre aborto baseado em muitas coisas que o Caio falava. Uhum. E vê o que ele fala hoje sobre aborto. Vê o que o Caio hoje fala sobre comportamento homossexual. Então, quem mudou não é a igreja. Ele é que se adaptou a isso. Essa aqui é uma verdade. Eu conheço. O Caio foi um expoente do mundo evangélico. Ele teve um tempo que ele era a figura mais importante do mundo evangélico. Depois, eu não estou aqui para acusar de nada, ele teve problemas de questões matrimoniais e tal, e isso mudou completamente. Isso aqui é uma canalice, tá? Porque, como o Viário me explicou ontem, o filho do Caio Fábio é LGBT e o Caio Fábio passou por um processo de divórcio, ou seja, o Malafaia vai para o golpe baixo, né? O Caio, certo? Então, quem abre mão de princípios que ele defendia, só lê o livro dele, vê lá a Síndrome de Lúcifer. Ele sobre isso aí. Então, quem mudou foi ele, não foi a igreja. Marcha, com todo respeito. Nessa questão, não me leve a mal. Que eu vou contar um episódio. Eu tocava bateria, eu sou baterista, quer dizer, fui, né? Um baterista médio. Mas eu tocava bateria na Maranata, igreja do doutor pastor Paulo Brito, médico. Igreja Maranata. Paulo me chamou, eu da Assembleia de Deus, era jovem. Então, de 18 a 20 anos, eu toquei bateria com Paulo Brito às quartas-feiras, num culto que ele tinha na EBI. Quarta sim, quarta não, quem pregava era Caio Fábio. Amigo, as mensagens que esse cara pregava
2 anos eu ouvi esse cara, quarta sim, quarta não. Vai ver o que ele pregava e o que ele prega hoje. Quem mudou foi ele. Eu entendo o senhor, eu entendo a mudança, realmente ela aconteceu, mas é justamente a crítica que ele faz da ideia da igreja reformando sempre se reformando. A igreja reformada sempre se reformando. E até que ponto, de repente, a igreja ela não para em certas questões. Então, vou dar um exemplo para o senhor. Antigamente, mulher não pregava na igreja. Como é que é? Antigamente, mulher, por exemplo, não podia ser pastor ou pregar na igreja em muitas igrejas. Hoje já é uma coisa comum. O divórcio, por exemplo, antigamente, ele era inaceitável. Hoje já se aceita. Novo casamento. E até onde mora alguns embates, que às vezes a igreja católica é mais rígida em certas coisas do que a igreja evangélica como um todo. Não seria isso uma evolução natural, mas aceitável pela igreja, e as partes mais críticas, a igreja de repente não quer conversar sobre? Deixa eu te falar uma coisa sobre... Eu tenho uma mensagem, sabe? O que a Bíblia fala sobre o divórcio. Eu aprendi uma coisa, meu amigo. Os princípios de Deus, os princípios da palavra são inegociáveis. Na igreja que eu sou pastor, se um camarada, depois que chegou na igreja, porque nem a lei dos homens retroage para prejudicar. Então tem um princípio. Se o cara casou 10 vezes antes dele ter um encontro com Cristo e se batizar, não é problema meu. A partir do momento que ele chegou na igreja e ele se divorciou fora da cláusula que a Bíblia diz e que Jesus fala mais de uma vez, a não ser por causa do adultério, na minha igreja ele não vai ser mais membro. Isso aqui não tem negócio. Eu não consagro pastor divorciado porque incompatibilidade, teve problema, a não ser pela cláusula de exceção. Então, eu continuo seguindo o mesmo padrão. Eu não me adaptei nisso aí. Eu não abro mão. E aí, criticado, perdi membros por causa disso, mas eu não abro mão. Quem é membro da minha igreja sabe. É um medieval, né? O Silas Malafaia é o atraso completo. Gente, obrigado pela generosidade, por vocês serem incríveis. Hoje a gente estendeu a live, mas valeu a pena, a turma contribuiu. Um merda, né? O Silas Malafaia. Gente, cortes da Folha, se inscrevam lá, que é muito importante o nosso canal, 411 inscritos. Se inscrevam, que isso nos ajuda tremendamente, meus queridos e queridas. Entrem lá, acompanhem para vocês ficarem por dentro de tudo, queridos e queridas. Outra coisa importantíssima, nós temos uma parceria com a editora Contracorrente. Adquiram livros lá usando o nosso cupom de desconto Folha25. Gente, eu volto no Folha Democrata no final de semana. Teremos uma entrevista imperdível com Jamil Chad e com meu querido amigo Lúcio Júnior para ele falar sobre o programa Fora de Órbita lá no Meteoro Brasil. Já estou fechando também as entrevistas da semana que vem. A Igreja de Jesus Cristo, concordo, Francisca Soares, você é uma querida, minha querida, é isso aí. Vida longa e próspera, gente! Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!